Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Lembro-me de ter lido há muito tempo uma história real muito divertida intitulada Alô Deus. Trata-se da história de uma família de imigrantes italianos nos Estados Unidos. O filho escrevera os milagres que a família havia experimentado. O chefe da família era empregado de uma empresa ferroviária e, em consequência disso, a condição financeira era bastante limitada. Além disso, eram 7 na família, o que tornava a situação ainda mais complicada. Os italianos costumavam comer bastante macarrão. Certo dia, a esposa notou que o macarrão que restava em casa era pouco. Ironicamente, sem saber da situação, o esposo convidou 4 amigos para virem à sua casa e disse: "Querida, você não imagina quanto trabalhamos hoje e estamos com muita fome. Eu trouxe uns amigos para jantar. Por isso, prepare bastante macarrão." Que tragédia! Não havia macarrão para mais de uma pessoa. E caso não fosse preparada uma boa refeição, era óbvio que o esposo, que tinha um gênero forte, perderia a paciência. Embora o marido não fosse um cristão, felizmente a mulher era uma cristã dedicada, cheia do Espírito Santo. Ao ouvir essas palavras, ela correu até o quarto e saiu segurando a Bíblia. Logo, colocou a Bíblia sobre a cabeça e, em cima da Bíblia, um pouco de macarrão que restava. Então começou a orar: "Senhor, apresento-te todo o macarrão que temos em casa. Só dá para uma pessoa e meu marido acaba de trazer 4 amigos. O que temos não é suficiente para toda a minha família e os amigos do meu marido. No entanto, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tenho obedecido, dado o dízimo e ido à igreja durante a minha vida. Por acaso não estás comigo quando passo por dificuldades? Senhor, oro a ti com a minha Bíblia e o macarrão em cima da minha cabeça. Faze um milagre." Assim que a mulher terminou de orar, colocou todo o macarrão numa panela com água fervendo, enquanto seu filho observava com atenção, com os olhos bem abertos, sem contudo poder ver o macarrão no fundo da panela. Pouco tempo depois, a mulher preparou a mesa, colocando nela 11 pratos. Enquanto isso, cantava louvores. Eram 7 membros da família e mais 4 amigos que esperavam pela comida. Assim que colocou pratos grandes sobre a mesa, a mulher passou a servir um por um. Nesse instante, seu filho, que estava observando, ficou perplexo porque algo incrível estava acontecendo diante de seus olhos. Sua mãe servia a macarronada um por um, mas a comida não acabava. Finalmente, os 11 presentes comeram a se fartar. Não bastasse isso, sobrou tanto que tiveram que comer no dia seguinte pela manhã. O filho, que a tudo presenciou, escreveu um livro intitulado Alô Deus, no qual conta que, depois de ter visto a fé sincera da mãe, mudou o rumo de sua vida e pôde desenvolver uma grande fé. Isso não aconteceu há 2000 anos. Trata-se da história dos 5 pães e 2 peixes, em versão moderna. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Dizer que os milagres são do Antigo Testamento e não acontecem na época moderna é ter uma falsa fé. Deus opera milagres no dia de hoje, tal como aconteceu no Antigo e do Novo Testamento. Basta tão somente crermos de todo o coração e obedecermos. Compreenda que a glória de Deus manifesta-se ainda hoje. Se realmente você crê, obedece e não finge crer e obedecer. A fé que abre a maravilhosa graça divina. Uma parte de uma poesia do famoso poeta Songgang Chung Chu diz: "Você, ancião, que está carregado, dê-me suas cargas. Sou jovem
E por acaso uma pedra pode pesar para mim? Dizem que envelhecer é triste e você tem de andar carregado? Como você notou, essa poesia descreve o sentimento de um jovem a respeito de um ancião que leva cargas em suas costas e que por isso ele se oferece para ajudar o ancião a prosseguir leve e tranquilo. Jesus Cristo nos diz algo semelhante. Ao ver as cargas que os homens carregam sobre si, Jesus nos faz um convite à fé que abre a maravilhosa graça divina. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Há um famoso líder religioso que praticava o ascetismo. Com pouco tempo de casado, ele abandonou a esposa e os filhos para se disciplinar espiritualmente. Não recebia visitas nem dos próprios pais, porque, segundo ele, isso seria uma perturbação à disciplina. Evitou o contato com as pessoas durante 10 anos, 8 dos quais dormiu sentado. Durante 16 anos, só se alimentou com pó de arroz e folhas de pinheiro. Apesar de todo o seu tremendo esforço, escreveu uma poesia antes de morrer. Uma parte da poesia diz: o pecado que prolifera nos céus é mais alto que o monte. Por se tratar de um homem que se havia disciplinado durante toda a vida, ele não teria mais de se dizer pecador e de considerar seus pecados mais altos que os montes. Por mais que se discipline, o homem não pode solucionar a aflição da vida por si mesmo. Entretanto, o Senhor veio nos resgatar e levar sobre ele as nossas aflições. Você sente que seus fardos são pesados, que as aflições do mundo são pesadas, que o ataque do diabo é pesado, que o sofrimento da doença é pesado, que a vida diária é pesada, que viver é pesado, que a morte é pesada? Não carregue esses fardos. Creia somente, obedeça-me e siga-me, porque assim você poderá viver em paz. Esse não é um convite extraordinário? João Calvino disse: fé é fechar os olhos, inclinar os ouvidos e seguir Deus sem reservas. Deus quer uma obediência completa. Não precisamos vacilar olhando as circunstâncias, e sim fechar os olhos, inclinar os ouvidos e seguir a palavra de Deus. Não importa se você está no limite extremo. Se Deus diz para você ir, siga em frente. Quando eu estava ministrando em Soedaimon, havia na Força Aérea Americana um militar chamado Nickerson. Ele trabalhava muito na igreja. Certo dia, sendo copiloto, disse ao piloto: se Jesus aparecesse e me dissesse para andar no ar, eu abriria a porta e sairia imediatamente do avião. Como era de esperar, sem compreender a mensagem, o piloto entrou em contato com a base e pousou imediatamente. No dia do julgamento, Nickerson esclareceu sua atitude. Creio em Jesus Cristo, e o que eu quis dizer naquele dia é que, tal como Pedro andou sobre a água, eu estava disposto a abrir a porta e andar sobre o ar, se Jesus me mandasse fazer isso. Contudo, Jesus não apareceu e não tive necessidade de andar pelo ar. Essa declaração fez que ele fosse libertado sem problemas. Nós também devemos ter esse tipo de fé. A fé consiste em fechar os olhos e obedecer à ordem divina, ou seja, avançando quando o Senhor diz para avançarmos, parar quando o Senhor diz para pararmos e mudar de direção quando o Senhor diz para mudarmos de rumo. Dietrich Bonhoeffer ressaltou: fé é ordem e obediência, e enfatizou a importância da obediência em nossa vida. MacDonald disse: a obediência é a chave que abre todas as portas. A fé e a obediência, assim como as obras, são elementos fundamentais, dignos de qualquer evidência. Jim Whittaker, que conquistou o Everest, tem uma história muito especial. Os alpinistas americanos, que treinavam para escalar o monte,
reuniram-se no Nepal. Os guias nepaleses disseram: se quiserem subir até o cume, devem confiar em nós e nos seguir. No mesmo instante, os alpinistas riram dos guias e disseram: que ignorantes! Não percebem que estão diante dos alpinistas profissionais? Querem mesmo que confiemos e os sigamos? Que absurdo! E não os seguiram. Com Jim Whittaker, porém, foi diferente. Ele disse: quero chegar ao cume, vou seguir seus conselhos. Jim Whittaker foi o único que conseguiu subir até o topo do Everest. Todos os seus colegas viram-se obrigados a desistir no meio do caminho. Em razão disso, de acordo com a história, foi o primeiro americano a conquistar o Everest. A humildade fez que aquele homem se sentasse no cume na glória. A humildade impeliu-o a crer nos guias e segui-los. Por outro lado, os ignorantes ficaram na metade do caminho porque confiaram em si mesmo, não em seus guias. Crer no Senhor implica ter o coração humilde. Quem tem um espírito ignorante não pode crer no Senhor sem reservas, e se afirma que crer, o faz criticando, julgando e duvidando das coisas do Senhor. O humilde, no entanto, não confia em seus pensamentos e julgamentos, e sim no Senhor, e o segue até o final. Para conquistar o Everest, é necessário seguir humildemente um guia. Quanto mais é preciso confiar no Senhor, se quisermos subir ao cume do Everest da vida. O Senhor disse: você pode viver de maneira fácil e tranquila. Se vive com as próprias forças, você mesmo terá de levar suas cargas. Se sente fadiga e cansaço, é porque você mesmo está tentando levá-las. Se, no entanto, você obedecer, confiar e me entregar as suas cargas, eu as levarei, farei o seu trabalho e você apenas descansará no meu regaço, sobre meu ombro. Siga-me apenas. O jugo não está sobre o seu pescoço, e sim sobre mim. Eu estou levando seus fardos, estou fazendo o seu trabalho. Viva a vida de maneira livre, viva pela graça. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os que vivem pelas próprias forças e os que vivem pela graça de Deus. Os que vivem pela própria força não creem nem confiam no Senhor, porque os que creem, confiam e entregam todos os seus fardos ao Senhor são os que o seguem. Tudo depende daquele em que você confia no mundo. Há os que vivem fatigados e cansados, e outros que vivem descansados e tranquilos debaixo da graça divina. Meu desejo é que você experimente a glória de Deus mediante a fé e a obediência e viva debaixo da graça divina em nome de Jesus. O outro nome da fé é obediência. Se você e eu tivéssemos estado no lugar da viúva de Sarepta ou no lugar de Naamã, o capitão do exército sírio, certamente não teríamos ficado tão satisfeitos diante da aparente vaidade de Elias e Eliseu. Como na história da viúva, cujo plano era sentar e comer junto com seu filho e depois se deixar morrer, o profeta pede que lhe dê de comer e ela o faz. E como no exemplo de Naamã, que viera de tão longe com seu exército para que o profeta de Deus o atendesse, o que não aconteceu, observamos algo em comum. No Novo Testamento, a reação de Jesus para com a mulher cirofenícia, a quem ele comparou com um cão, é também estranha, porque não coincide com a imagem de Jesus que não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega, Isaías 42:3. Além disso, os protagonistas desta história são todos estrangeiros. A Bíblia os apresenta como modelos de fé a ser seguidos, apesar de sua nacionalidade. A razão de eles terem se tornado heróis na fé é que não se deixaram mover por seus sentimentos e emoções, características da terceira dimensão.
eles obedeceram. Nesse sentido, o outro nome da fé é obediência. Aquele que diz ter fé e não obedece tem uma fé morta. A fé genuína é demonstrada mediante a obediência. Deus abençoe a todos. E se você chegou aqui pela primeira vez e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas esta poderosa palavra. Nos vemos nos próximos